É, ok, gestão. Bem, gente, assim, eu sou especialista em processo, meu mestrado foi em medição, então eu tenho repertório para falar sobre isso, mas também quero ouvir vocês, que se vocês têm, assim, alguma experiência, algum ponto, assim, que seja interessante compartilhar, vão colocando aqui pra gente ir conversando. Se tiverem dúvidas também, até porque esses tópicos todos que eu estou mostrando, ah, eles geram muitas dúvidas, tem muitas nuances e tem vezes que tu até entendes bem na teoria e quando tu vais para a prática, eh, tem um monte de dúvida. Então, fiquem à vontade aí para colocarem dúvidas. E não só dúvidas, né? Mas também tópicos. Como eu vou abordar tudo isso, em algum momento eu vou falar de todos os tópicos. Mas se vocês quiserem ver algum outro que seja interessante logo para vocês, vocês podem colocar aqui que eu vou tentar iniciar por esse. Gestão. Gestão de equipes. Iniciem pelo que agrega maior valor. Assim como em processos, vamos iniciar o projeto pelo que agrega maior valor. Isso aí, eu até coloquei aqui, princípio de Pareto, 80-20, onde 80% dos nossos resultados eles estão associados a 20% do nosso esforço. E se a gente for fazer dessa forma, quer dizer que os nossos 20% de esforço em cada momento, a gente executa eles e obtém 80% do nosso resultado. E isso é muito bom, assim. Na prática isso funciona. Eu sempre, qualquer projeto que eu estou gerenciando, qualquer processo que eu estou definindo, eu trabalho iniciando pelo que agrega maior valor. E esse valor entende-se que é o resultado atrelado, o impacto que isso vai causar, assim, o peso que isso vai ter. Então, esse valor, ele está muito associado ao que é que nós vamos ter como um resultado, como um peso, como um impacto, se nós executarmos algo. Por exemplo, digamos que nós estamos desenvolvendo um software, um aplicativo. O nosso cliente que detém as regras de negócio desse aplicativo, ele tem pontos nesse aplicativo que tem um impacto maior para ele do que outros. Tem outros que são adicionais. Então, se nós começarmos por aquilo que tem um maior impacto, o, esse seria o maior valor agregado para o teu usuário. Então, o teu usuário ele vai ficar mais contente, vai ver que o negócio está acontecendo, que está fluindo e ah, tu vais ter cada vez mais ele ali, tu vai manter ele em um estado muito bom, que ele vai conseguir ver o teu resultado continuamente, com um valor agregado sempre maior para ele. Que nesse caso, o valor agregado ele também depende do ponto de vista. Então, o que agrega maior valor para um determinado papel ou contexto não é a mesma coisa que vai agregar para outro papel ou outro contexto. E aí tu precisas verificar quem seria o stakeholder ou os stakeholders que vão ter essa definição. Ou, só que nesse caso, tu mesmo, como analista de processo ou como gestor de projeto, vais ter que conseguir identificar isso no teu contexto. Então, essa questão de agregar maior valor para poder iniciar, você como gestor ou analista vai precisar definir que pode ser tu mesmo que vais designar o que agrega maior valor, ou tu vais determinar isso a partir do teu outro stakeholder, que aí tu precisas decidir, definir quem é. Ok. Em relação a projetos, não conseguimos controlar o que não conseguimos medir. Então, para que a gente consiga controlar algo,
a gente precisa medir isso e fazer um acompanhamento, um monitoramento disso daí. Seja a produtividade da tua equipe que tu está gerindo, seja o teu resultado, teu atingimento de metas, seja o número de bugs que aquele teu aplicativo está gerando, ele está um número aceitável ou não, está retornando muito, está tendo muito retrabalho. Então, tu só vai conseguir controlar esse teu contexto se tu conseguires medir. Eu tenho vários tópicos para falar de medição, mas eu vou deixar para um vídeo à frente. Até porque medir ele custa caro. Mas aí eu vou explicar em um outro vídeo o que é, qual é esse caro de... Porque tem uma estrutura toda que tu precisas organizar para tu conseguires medir. Então não necessariamente tu vais medir tudo. Tu vais medir aquilo que agrega maior valor e que tu precisas saber. Porque se tu for medir tudo, pode ser que em certo ponto tu acabes tendo uma burocracia grande ou um prejuízo. Então, se tu medires pouco também não é legal, porque tu podes ter um nível de desorganização e acaba que não consegue ver com clareza os teus objetivos e metas. Então tem um limiar aí. Saber que irão existir situações que serão urgentes e que irão burlar os processos. Acontece, mas precisa ser exceção e não regra. Na prática, gente, nem tudo vai ser lindo, vão ser flores, vai surgir um incêndio para apagar, vai surgir um problema, vão surgir coisas que tu não estavas esperando. E aí tu vais ter que burlar o teu processo definido. E isso acontece, mas isso aí tem que ser exceção e não regra. É claro que a gente tem gerenciamento de riscos, a gente faz o controle de riscos, mas tem coisas que podem acontecer que não estão até no teu mapeamento de riscos. Quando há dois ou mais responsáveis, não existe responsável. Isso aqui vem muito associado àquela questão de se tu pegas uma demanda, uma tarefa, e tu atribuis ela para duas pessoas ou mais, então nenhum se apropriou daquela tarefa e tomou para si para poder concluir ela naquele prazo, naquele deadline. Se chegar no deadline e não foi feita aquela demanda, vai chegar com os dois. E aí, fizeram? Ah, não, eu tava guardando pelo fulano. E o outro, não, eu tava guardando pelo cicrano. E tu, como gestor, vai conseguir cobrar de algum? Podes cobrar dos dois, mas isso está muito mais atrelado a tua gestão do que aos dois. Até porque isso são conhecimentos que a gente já conhece, já sabe. Então, é melhor que a gente faça o quê? Quer que duas pessoas executem uma tarefa? Deixa um responsável e o outro vai auxiliar aquele responsável para poder executar aquela tarefa e obter aquele resultado. Assim, se alguma coisa acontecer que não foi cumprido, algo de errado, tu vais cobrar daquele que ficou responsável e não daquele que ficou para auxiliá-lo, porque quem ficou para auxiliá-lo, ele tem que demandar atividades para esse outrem. Claro que também tu como gestor não vai chegar somente no deadline no último dia e perguntar, e aí, como é que tá a demanda? Durante o projeto, no decorrer dos dias, vais acompanhando, vais tirando os impedimentos, não fica aguardando só pela pessoa chegar contigo. Isso aqui falando do lado do gestor. Se for considerar o outro lado, a pessoa que é proativa, ela também não fica aguardando o gestor vir verificar com ela o monitoramento, como é que tá. E sim, ela se antecipa em já apresentar, olha, estou com esse impedimento, preciso resolver isso. Ou, olha, já finalizei a atividade aqui, vamos ver o que é que tem aí de escopo para a gente conseguir atingir logo o nosso resultado e cumprir antes do prazo. Ouvir e tratar ou lidar com pessoas. Bem, esse é um tópico muito importante
bem interessante. Por quê? Aí eu já falando um pouquinho de comportamento de pessoas também. Um grande número de pessoas, eles estão preocupados com o que eles vão falar. Então, em uma conversa, mesmo que não seja de trabalho, não seja empresarial, muitas pessoas, elas estão pensando o que é que elas vão dizer. Então, eu estou aqui conversando contigo, eu falo. Tem pessoas que, em vez de estar me ouvindo enquanto eu estou falando, elas já estão pensando qual é a próxima coisa que elas vão dizer. Então, elas nem prestam atenção naquilo que a gente está dizendo. E isso é importante, porque como gestor, aqui eu estou falando da parte de gestão, né? Tem muitos colaboradores que trazem ideias bem legais pra gente. Eles estão no dia a dia, eles conhecem muita coisa. Então, às vezes a gente só está preocupado em passar demanda, em ver aquilo acontecer e achar que a nossa visão como gestor é ótima. Que a gente está ali para pensar em resolver isso e outra pessoa está para executar. Não. Escuta. Dá ouvido ao que os outros estão dizendo. E assim como o colaborador, às vezes ele pensa que na cabeça dele tá, eu sei como fazer, eu sei como resolver, eu já tinha pensado nisso antes, agora chegou a hora de executar. Mas se o gestor dele tá comentando também, é bom que ele ouça e tenha e haja esse diálogo, para que um leve a ideia para o outro e consiga chegar em um consenso para poder resolver. Então, é uma coisa que a gente precisa estar atento é tanto como gestor, quanto na conversa com amigos, quanto em conversa em qualquer outro lugar, é tu saberes ouvir. E não ficar pensando, atualmente ficar processando qual é a próxima informação que tu vais falar. Porque senão tu não consegue prestar atenção no que a outra pessoa diz. Tem pessoas que a língua fica coçando ali, já querendo falar alguma coisa, porque se ela não falar, ela esquece. E aí, para esses pontos também tem uma outra coisa que eu vou comentar um pouco mais à frente. Para tu conseguires ouvir melhor, conseguir aumentar tua concentração, aumentar teu foco, tua produtividade, comentar isso aqui um pouquinho adiante. Liderança, líder versus chefe. Isso é algo que é muito comum de ser comentado, já é, acho que um ponto muito batido, que é a diferença de líder e chefe. Também, outro tópico, eu vou pegar um outro vídeo para falar sobre liderança. Mas o chefe é aquele que impõe, que, que chega e tem que executar daquela forma, que as pessoas não seguem o exemplo dele, mas executam porque ele mandou. Tem-se o papel, né, quando vê-se assim, até em vários posts assim de internet, aquelas frasezinhas motivacionais e tudo mais, tem-se uma ideia de que o chefe ele é aquela pessoa que não é carismático, que simplesmente tá ali e exerce o papel. O líder, ele é aquele que influencia. Diferentemente do chefe, a ideia não é que eu tenho um papel de autoridade e eu executo essa minha autoridade, eu faço questão de mostrar essa minha autoridade. Não, eu tenho um papel de autoridade, ok, e eu preciso até dar o exemplo. Então eu tenho que dar o exemplo de um líder que está ali e não só manda de cima para baixo, mas ele está com a equipe. Está com a equipe no papel dele, mas ele está junto. Ele dá o exemplo, ele demanda, ele está junto, ele pergunta, conversa e vai orientando a equipe. E não só mandando. Mas liderança é um tópico assim que tem muita coisa para a gente tratar. Tem os diferentes perfis de líder, não que um seja melhor que o outro, mas são perfis diferentes. Tem a questão de que o líder, diferentemente do chefe, ele avalia a sua equipe como um todo
e verificar essa pessoa tem um perfil comportamental que é muito lógico, essa pessoa tem um perfil comportamental que é, lida bem com outras pessoas, essa pessoa tem um perfil de tal forma. Então, de acordo com o teu escopo de trabalho, tu vais colocando as pessoas de acordo com o perfil que elas tenham, para que tu consigas extrair o melhor resultado de cada um deles. É, isso daí é muito, muito interessante, é muito bom tu conseguires é, fazer isso, porque as pessoas ficam motivadas, que aí toca até nesse próximo tópico aqui, motivação da equipe. As pessoas elas ficam motivadas e elas são motivadas por motivos diferentes. Um é motivado por questão salarial, outro é motivado pela família dele, outro é motivado por desafios, outro é motivado por enfim, o que quer que seja. Cada um tem diferentes motivos e causas que o colocam para cima para executar o trabalho dele. E isso é interessante que tu saibas, porque dessa forma tu consegues elaborar um cenário em que tu consiga manter os teus colaboradores motivados, mesmo que as motivações sejam distintas, e assim tu consegue um resultado muito melhor. Porque se a equipe está indo motivada a trabalhar, ela não vai por obrigação, ela vai por um querer também. E um gestor, ele precisa saber gerir conflitos. Assim, por hora, o que, que eu posso comentar sobre isso? Na gestão de conflitos, dos vários que eu já, já cheguei para fazer intermediação, assim, obviamente, se existe um conflito, existem visões diferentes de duas ou mais pessoas. E, assim, quando eu converso com essas pessoas, eu escuto atentamente sem ser parcial. Então, escuto atentamente uma primeira pessoa, ouço o que ela tem a dizer, depois ouço o que a outra pessoa tem a dizer, e o que é que eu percebi? Todas as vezes, os dois têm razão. Só que aí tu pode perguntar, mas como os dois têm razão, se tem um conflito e provavelmente tem opiniões, coisas opostas ali. Algo aconteceu que um achava certo e o outro errado e vice-versa. Só que assim, na cabeça da pessoa um, ela tem razão por tais motivos. Na cabeça da pessoa 2, ela tem razão também por outros motivos. E assim, na cabeça de cada um tem sua razão. E se fores analisar, de fato eles têm razão. Só que o problema está muito no perceber, no sentir de cada um deles. E às vezes até o conflito é porque um quer ajudar o outro, só que pra mim eu digo que eu sei o que é melhor pra ti, eu sei como te ajudar. O que a priori a gente falando assim já percebe que não necessariamente. A outra pessoa também ela tem consciência, ela consegue entender e perceber o que é melhor pra ela. Ou mesmo que aquilo seja melhor, ela pode não estar preparada para receber naquele momento. Então, tu precisas ter essa habilidade, ouvir, entender as pessoas e gerir esse conflito de uma forma que seja boa para ambos. Em todo caso, se de repente for uma situação em que tem regras da empresa, tem normativo, alguém ou os dois vão receber uma sanção, uma punição, e precisa acontecer, tem que acontecer. Tu também, como gestor, tem que saber que não dá para o tempo todo agradar todo mundo. Mas na medida do possível que a gente conseguir fazer isso, vamos fazer. Gestão de conflitos e não agradar todos e outros pontos assim são coisas que acontecem, fazem parte do nosso papel de gestor.